Olá, Lucas Ramires por aqui e no vídeo de hoje quero te convidar para uma conversa muito impactante. A conversa que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo quando eu estava lá no início da minha carreira, quando eu estava começando a trabalhar com engenharia estrutural. Se você já trabalha há algum tempo com engenharia estrutural, também vale a pena assistir esse vídeo até o final, porque você vai ter um outro olhar sobre o processo de elaboração de projeto estrutural. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que no dia a dia a gente está lá naquele turbilhão de coisas para resolver e tal, e raramente a gente consegue sair um pouco desse turbilhão para olhar para o processo como um processo, com um olhar estratégico, com um olhar de gestão. E é sobre essas coisas que eu quero conversar com você hoje, tá? Pelo amor de Deus, fica até o final porque o assunto é realmente relevante. E eu começo essa nossa conversa falando do princípio 80-20. Eu não sei se você conhece, se não conhece, mas eu vou dar o meu ponto de vista sobre ele, tá? É um princípio que me ajudou muito a olhar para várias coisas sob uma outra perspectiva. Esse princípio 80-20 ele também é conhecido como princípio de Pareto. E ele, se não me engano, foi cunhado lá há uns 100 anos atrás. Tá? E o que diz esse princípio? Diz basicamente o seguinte: 80% dos resultados provém de 20% das ações. E ele surgiu lá na economia, ele dizia mais ou menos assim: 80% dos recursos estão nas mãos de 20% das pessoas. Mas conforme o tempo foi passando, em várias outras áreas do conhecimento, também percebeu-se a utilidade desse princípio. Na área de qualidade, na área de biologia, na área de administração, na área pessoal e tantas outras. Por exemplo, sabe-se que 80% dos engarrafamentos acontecem em 20% das vias. 80% das suas vendas provém de 20% dos clientes. 80% dos problemas dos seus projetos provém de 20% das ações que você toma no seu projeto. 80% dos crimes são praticados por 20% dos criminosos. 80% das roupas que você usa, na maioria das vezes, provém de 20% do seu roupeiro. E por aí vai, tantas outras situações. Tá? Ou seja, não existe um equilíbrio entre causas e resultados, entre ações e resultados. E o que eu quero conversar com você hoje aqui é sobre esses 20% que realmente fazem a diferença no aprendizado de engenharia estrutural. Eu quero te mostrar esse ponto de vista, ok? E para falar disso, eu vou começar com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, que é o aprendizado de jogador de xadrez. Vamos lá então. Como uma pessoa usualmente aprende a jogar xadrez? Ela primeiro aprende quais são as peças e o movimento de cada peça. E aí, conforme ela vai jogando, ela vai aprendendo e vai pensando. Em cada jogada ela precisa pensar. Ah, se eu jogar essa peça aqui, o que o meu adversário vai fazer? Mas eu podia jogar essa outra. Tipo, é realmente complexo esse aprendizado. Mas como que um jogador de xadrez profissional aprende a jogar? Tipo, obviamente ele já sabe o movimento básico das peças. Mas depois que ele passa por esse processo, ele pratica muitas e muitas e muitas horas. Há quem fale em 10 mil horas. Né? Ele pratica o jogo de xadrez durante 10 mil horas. E o que ele aprende nesse processo? Quando ele fica muito craque nisso, ele não olha mais para o movimento individual de cada peça. Ele aprende a olhar para o tabuleiro e reconhecer a disposição das peças no tabuleiro. Ou seja, ele passa a reconhecer padrões de jogo. Tipo, ele não está mais tão preocupado em como que funciona cada peça, se ele jogar aqui, onde o adversário vai jogar. Não. Ele olha para a configuração das peças no tabuleiro e quase que automaticamente ele reconhece qual seria a jogada mais interessante para aquele momento. A isso a gente chama de reconhecimento de padrões. Ou seja, ele se tornou tão perito no assunto que quando ele olha para o tabuleiro e vê as peças posicionadas naquele tabuleiro, ele reconhece qual seria a jogada mais óbvia ou mais adequada para aquele momento. Ou seja, com o tempo, com prática, ele aprendeu a reconhecer esses padrões. Pergunta: esses padrões podem ser treinados e melhorados? Sim, isso acontece no jogo de xadrez.
Existem livros escritos sobre isso, como as melhores aberturas de jogada, como posicionar as peças, como defesas, ataques. Tipo, existem metodologias para ensinar o jogador de xadrez a ter uma evolução mais rápida no seu aprendizado. Mas vamos deixar o jogo de xadrez em stand-by por alguns minutos. Vamos olhar outra área do conhecimento. A alfabetização. Se você já teve ou tem filhos, você vai entender bem direitinho o que eu estou falando. Um adulto leitor é alguém que se tornou perito em ler. Ou seja, a pessoa olha uma frase e só de bater o olho nas palavras, ele já consegue rapidamente, em frações de segundo, identificar o que aquela frase significa. Uma criança, quando está começando a alfabetização, primeiro ela tem que aprender o significado de cada letra. E depois ela precisa saber combinar as letras e formarem sons, as sílabas. Depois que ela aprende a formar sílabas, ela precisa aprender a juntar as sílabas e formar palavras. Depois que ela aprende a formar palavras, ela precisa aprender a ler as palavras em sequência e formar frases. Isso é um processo lento e gradual. Depende de prática, mas também existe técnica para aprender a ler e escrever. O que isso tudo tem a ver com o projeto estrutural? Se você prestar atenção, você vai notar que o aprendizado de um engenheiro estrutural tem tudo a ver com o aprendizado de um jogador de xadrez profissional ou com o aprendizado de alguém que está em fase de alfabetização. No início, você conhece vigas, conhece pilares, conhece lajes, mas você não está habituado a reconhecer e a compreender o melhor formato, a melhor conjugação desses elementos dentro de um projeto. Você precisa de prática, você precisa aprender a reconhecer os padrões que vão te levar a desenvolver bons projetos no futuro. Mas aí vem a pergunta, que padrões são esses? Pois é, esse é o tipo de conhecimento que não está nos livros. E que, da maneira como tradicionalmente a gente desenvolve o projeto, cada escritório, cada engenheiro aprendeu a desenvolver os seus padrões. Mas eu vou te mostrar aqui alguns padrões que eu acho que realmente fazem a diferença na vida de quem pretende avançar na área, tá? O primeiro deles, e propositalmente eu estou começando por esse aqui, tá? Tem gente que olha para o processo de elaboração de projetos e reconhece vários padrões. Por exemplo, aí na tela você está vendo fases típicas de um ciclo de elaboração de projetos. A gente tem concepção, compatibilização, detalhamento e pós-entrega. Essa linha azul que você está vendo aí, eu tentei deixar ela em escala de tempo, tentando mostrar que, usualmente, o tempo de concepção é bastante curto em relação a todos os demais tempos. Ainda vou falar um pouquinho de cada um, tá? Mas por que vale a pena olhar para esse ciclo de projeto em termos de fases de projeto? Não é simplesmente para separar. Se você prestar atenção, a fase de concepção tem características exclusivas da fase de concepção. A fase de compatibilização tem características exclusivas da fase de compatibilização. A fase de detalhamento tem características exclusivas da fase de detalhamento. A fase de pós-entrega, ou seja, aquelas demandas de obra, alterações que o cliente pede depois que você entrega o detalhamento, também tem características exclusivas dessa fase. Entender isso te permite reconhecer padrões específicos de cada uma dessas áreas. Às vezes, você está com um problema lá na pós-entrega. Aí você acha, não, eu estou tendo esse problema na obra lá porque o detalhamento teve problema. Mas se você pensar mais um pouquinho, tá, mas por que o detalhamento teve problema? Ah, porque tivemos problema com a compatibilização. Em tal situação. Mas, daqui a pouco, se você pensar mais um pouco, o problema estava lá na concepção. Ou antes até. Tipo, pensar no projeto estrutural em termos de fases te permite olhar estrategicamente para todo o processo de elaboração de projeto e entender as características de cada uma dessas fases. Mas vamos olhar cada uma um pouquinho mais detalhadamente. Tem gente que faz bem concepção. E aí eu lhe pergunto, o que sabem fazer
os engenheiros que fazem excelentes concepções? Essa não é uma pergunta que eu pretendo lhe dar uma resposta aqui. Eu quero que você esteja com a mente aberta, principalmente se você tem pessoas próximas a você, mais experientes. Pergunte para eles como eles pensam a concepção, qual a estratégia que eles usam para desenvolver suas concepções. Quais são os elementos-chave que eles utilizam para fazer concepções. Certamente, quando eles começaram, eles não eram tão bons como eles são hoje, depois de já fazer várias concepções. E certamente eles aprenderam, lá dentro da mente deles, a reconhecer padrões que você que está começando talvez ainda não perceba. E só tem um jeito de você chegar nessas respostas, é você perguntando para eles. Quer ver outra área? Compatibilização. Muitos projetos são destruídos na fase de compatibilização. Saber atender o cliente, saber equilibrar demandas do cliente em relação àquilo que você pode atender no projeto é um conhecimento chave. Envolve conhecimentos de concepção, envolve conhecimentos de detalhamento, porque facilmente você pode inviabilizar um projeto, dependendo das demandas que o seu cliente lhe apresentar. Ok? Vamos um pouquinho adiante. Tem gente que faz bem detalhamento. O que faz bem alguém que faz bem detalhamento? É alguém que atende quantitativos do cliente? É alguém que faz um detalhamento que é bom de usar na obra? Que é fácil de interpretar na obra? E tantas outras perguntas. Vamos olhar mais um pouquinho. Tem gente que é muito boa em analisar e revisar projetos. Tem gente que bate o olho numa planta, qualquer que seja, um plano de forno, um plano de armação, e de longe identifica erros. Ou então, de longe, identifica como a estrutura deveria estar funcionando. Aí ela olha a forma, olha a armação e vê que aquela armação não faz o menor sentido com aquela planta de formas. E isso sem fazer nenhum cálculo, simplesmente reconhecendo padrões. Outra coisa, pensando estrategicamente, né? Qual é o melhor momento de revisar um modelo de cálculo? Isso aqui é uma baita dica, hein? Aqui, ó. Se você faz uma revisão bastante cuidadosa e profunda nesse momento aqui, antes da obra entrar em detalhamento, existe uma chance muito grande de você ter pouquíssimo retrabalho enquanto estiver fazendo detalhamento. O que é muito ruim? Muito ruim é você ficar alterando o modelo enquanto você está detalhando o seu projeto. Isso gera uma quantidade de retrabalho enorme. Enorme. Ainda pensando estrategicamente, estou tendo uma quantidade de retrabalho enorme. Por que você está tendo essa quantidade enorme de retrabalho? Porque o cliente está alterando. Ok, como que eu posso evitar isso? Uma sugestão, por exemplo, é você conseguir a aprovação das formas do seu cliente antes de entrar em detalhamento. Mas meu cliente é difícil, é complicado. Bom, conversa com ele, se possível, o mais cedo possível em relação a isso. Você pode dizer, de acordo com a minha experiência, existe uma chance grande de a gente chegar muito perto do detalhamento lá e estar alterando forma. Por isso a gente tem que tentar tomar ações para tentar antecipar ao máximo os problemas. E se isso acontecer, tudo bem, eu até faço, mas vou ter que te cobrar uma alteração e por aí vai. Só dicas, né, sugestões. Mas isso você só consegue enxergar se você tem um olhar estratégico sobre o processo de elaboração de projetos. Indo um pouquinho adiante ainda. Tem gente que é muito bom em resolver problemas de obra. E aqui, usando uma gíria, o cara tem que ser caveira. Porque resolver problema de obra não é para qualquer um. Você tem que... às vezes a obra te chama lá e tem determinados tipos de fissuras acontecendo. Às vezes a obra pode estar, inclusive, na iminência de uma ruína. Você é o cara que tem que chegar lá e saber interpretar aquelas fissuras, aquela configuração de ruptura e saber o que tem que fazer. Tem que evacuar a obra, tem que reforçar, tem que escorar, tem que fazer não sei o quê. De novo, esse é o tipo de coisa que não está nos livros. E quem sabe fazer e faz bem, aprendeu a reconhecer as situações e atuar sobre elas. O que elas sabem fazer que talvez você ainda não saiba? Tem que perguntar para elas. É assim que a gente vai chegar a essas respostas, ok? Então,
perguntando como reconhecer esses padrões no dia a dia. Hoje em dia a gente tem muitos meios para chegar a essas respostas. Tem grupo no Facebook, tem grupo de e-mail, tem as pessoas próximas de você que você conhece, tem pessoas mais experientes que estão disponíveis, mas que muitas vezes não tem as pessoas certas para fazer as perguntas certas. E esse é o tipo de conhecimento que, quando você pergunta, é importante você registrar, para passar adiante, inclusive. E, voltando ao jogo de xadrez, mesmo um excelente jogador de xadrez, que já jogou as suas 10.000 horas, já reconhece um monte de padrões, ele sempre precisa de adversários, preferencialmente adversários melhores do que eles. Por quê? Quando o jogador de xadrez joga com um adversário melhor do que ele, e esse adversário ganha dele, esse adversário mostra para o primeiro jogador que ele tem pontos cegos que ele não enxerga. E é só quando você joga com alguém melhor que você tem a oportunidade de reconhecer esses seus pontos cegos. Mesma coisa acontece com o projeto estrutural. Na área de erros de projeto tem muitas situações assim. Pontos cegos de projeto. Gostou desse vídeo? Espero que tenha aberto a sua mente para começar a olhar para o projeto estrutural com outros olhos. Com a mente aberta para reconhecer os padrões que realmente importam. Para fazer as perguntas certas para as pessoas que estão próximas de você. Ok? Deixa um like aí, deixa um comentário no vídeo, deixa a sua contribuição e até o próximo vídeo. Falou? Abraço!